20. Coloco em discussão a ata número 20 de 2020, referente à reunião ordinária de 22 de junho de 2020. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação a ata. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Convido o senhor secretário para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Sessão ordinária, dia 29 de junho de 2020. Ofício número 90/2020, Gabinete Prefeito, responde ao P número 067/2020. Ofício número 088/2020, Gabinete Prefeito, solicita prorrogação prazo OP 083/20. Ofício número 89/2020, Gabinete Prefeito, solicita prorrogação prazo OP 082/20. Ofício número 92/2020, Gabinete Prefeito, responde ao P número 88/2020, pedido de informações Eletrocar. Ofício número 91/2020, Gabinete Prefeito Carazinho, encaminha decreto executivo número 073/2020. Ofício número 93/2020, Gabinete Prefeito, encaminha projeto de lei número 026/20. Ofício número 94/2020, Gabinete Prefeito, responde ao P número 88/20, pedido de informação sobre o estacionamento rotativo. Ofício número 104/2020, Secretaria Municipal de Saúde, solicita plenário para audiência e prestação de contas. Indicações. Janete Rosa Oliveira, indicação, solicita com a máxima urgência melhorias na rua Coronel Peri Sampaio, bairro Pádua. 29.875, Janete Rosa, indicação, solicita com máxima urgência melhorias na rua Gaspar Rodrigues. 29.882, Fábio Zanetti, indicação, solicita executivo para vistoriando através da secretarias componentes um córrego sangue atrás da rua Ipiranga, próximo ao número 280. 29.885, Tenente Costa, indicação, solicita que seja feito o recolhimento em entulho no canil da Iraci, Vila Brandina. 29.887, Erli Vieira, indicação, solicita ao setor competente recolhimento em entulhos na rua Aristides Alves, bairro Planalto. 29.888, Tenente Costa, indicação, solicita que seja feito o recolhimento de galhos na rua, na Praça Coab Ouro Preto. Requerimentos. Márcio Roupe, subscrito por Fábio Zanetti, requerimentos de aplauso, ofício de cumprimento ao Clube Atlético de Carazinho pelos 50 anos de aniversário. 29.871, Márcio Roupe, requerimento, seja encaminhado Sebastião Souza Soares, em reconhecimento aos 45 anos de trabalho e dedicação a Transportes Valdemar. 29.872, Janete Rosa, requerimento de aplauso, seja enviado ofício de aplausos aos participantes do projeto Alimentando Vidas. 29.874, Janete Rosa, seja enviado ofício de aplauso à professora Pâmela Nunes pela realização do projeto Cidade Educadora em tempos de pandemia. 29.886, Janete Rosa Oliveira, requerimento de aplauso, seja enviado aplausos à mesa diretora do Lions Clube em nome do presidente Valéria Gobi. 29.887, Janete Rosa, requerimento de aplauso, seja enviado aplauso ao Coqueiro Supermercado, parabenizando-os pelo projeto Trocos Solidários em parceria com Lions Glória. 29.879, G. Predoso, requerimento de aplauso, ofício ao senhor Adilson Leonardo Frank, cumprimentando-lhes pelos resultados do Colégio Sinodal Rui Barbosa no Enem 2019. 29.880, G. Pedroso, requerimento de aplauso, ofício ao senhor Jean Magnum César, proprietário Imperador Bandeira, cumprimentando-lhes pelo primeiro aniversário da empresa.
29.883, Alaor Tomás, requerimento de pesar aos familiares de João Ribeiro dos Santos, Joãozinho, pela reparável perda deste ente querido. 29.885, Anselmo Brites, requerimento de pedido de informação, para encaminhar lista de CCs da Prefeitura atualizada. 29.889, João Pedro, requerimento de pedido de informação, requer informações, despesas por especificidades legais, oficiais e institucionais do município de Carazinho. 29.890, João Pedro, requerimento de pedido de informação, requer informação sobre operações de crédito, containers para coleta do Rio Grande do RSU. Obrigado. Solicito, secretário, que faça a leitura do ofício 093/20 do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei 026/20, o projeto em regime de urgência. Ofício número 093/20. Excelentíssimo senhor Gil Pedroso, presidente da Câmara Municipal, encaminha projeto de lei número 026/20. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos a egrégia, caso o projeto de lei número 026/20, que autoriza a abertura de créditos especiais suplementares no orçamento 2020 e altera as leis municipais de 8.234/2017, PPA 2018/2021 e o 8.550/2019, LDO 2020, para apreciação sobre regime de urgência. Exposição de motivos. Tem em vista que a Lei Complementar número 239, de 30 de abril de 2020, estabeleceu o prazo até 90 dias a contar da publicidade da Lei Complementar. Promovem por auto próprio a restituição de recursos eventualmente pagos pelo regime próprio da Previdência Social, RPPS, referentes aos benefícios de auxílio-doenças, salários maternidade, salário família e auxílio-reclusão, a qual seus servidores se vinculam nesse sentido. Justifica-se regimento de urgência da tramitação do projeto de lei aos créditos especiais, referem-se aos valores correspondentes ao período de 13 de novembro de 2019 a 30 de abril do decorrente ano. O projeto de lei destina-se ainda a reforçar o orçamento da Secretaria Municipal de Obras, referente a repercussões de vias urbanas, reperfilagens de trecho da Avenida Flores da Cunha, manutenção de veículos coletores de RSU. Também está sendo prevista a pavimentação do trecho do interior do município, bem como previsão a contratação de associação de catadores para processamento de materiais recicláveis. Milton Schmidt, prefeito. Está em discussão o pedido do Executivo Municipal para tramitação em regime de urgência do projeto 093/20. Não... Senhor presidente, qual é a emenda? O vereador, o secretário, quer dar uma olhada na cópia? Tá, eu vou ler aqui. Pelo presente, encaminhamos à Igreja Casa o projeto de lei 026/20, que autoriza a abertura de créditos especiais e suplementares no orçamento de 2020 e altera as leis municipais 8.234/2017, PPA 2018/2020 e 8.550/2019 e LDO 2020, para apreciação em regime de urgência. Então, está em discussão o pedido para a tramitação do projeto em regime de urgência. Não havendo o vereador que queira discutir, eu vou colocar em votação o pedido do Executivo para apreciação sobre regime de urgência, o projeto 093/20. Não havendo o vereador que queira discutir, coloque em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão.
Os contrários se manifestem. Aprovado por todos a solicitação para regime de urgência do projeto 093/20. Intervalo regimental. Conforme acordos de bancadas, não haverá intervalo. Grande expediente. Conforme... Não sei, senhor presidente, nesse sentido, eu ia propor, de repente, se entendesse, até devido à situação que estamos vivendo, mais uma vítima, né, Com em Carazinho, e o momento é crucial, acho que não há nem clima no sentido de grande expediente, a não ser que os colegas queiram, mas eu abriria a mão de participar do grande expediente, senhor presidente. Não sei se os vereadores concordam, né, é uma proposta que eu faço. Se entenderem de que tem Sim. que ter também, né, mas a minha proposição é no sentido contrário. Coloco em votação o pedido do vereador Tomati para que seja suprimido o grande expediente e seja dado mais agilidade à sessão. Vereadores favoráveis que permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por 6 votos a 3. Convoco o vereador João Pedro para explanar a resposta do pedido executivo ao pedido de informações OP número 54/2020. Ao final da explanação, cada vereador tem 2 minutos, caso queira fazer alguma consideração. Questão de ordem, senhor presidente. A gente, só para deixar minha manifestação, respeito ao vereador Ivomar de Andrade ali, mas eu votei contrário, né, para que nós falássemos do grande expediente hoje. Eu votei para que a gente pudesse falar, para que a gente pudesse manifestar pela situação. Eu entendo cada um com uma visão, né, vereador Ivomar, e respeitando cada um as suas ideias, mas eu achava importante nós falar, né, no grande expediente, até para nós colocar a situação que nós estamos vivendo em Carazinho. Hoje nós passamos para a bandeira vermelha, né, para ver, o povo está aí para ver a manifestação. Tem muitas coisas que está acontecendo nesse exato momento na nossa cidade, na nossa comunidade, e as pessoas estão esperando, então, a manifestação de seus representantes. Então, por isso que eu votei, né, contrário, para que nós tivéssemos o grande expediente, né, e não que, né, não fosse feito o grande expediente. Então, só para deixar bem claro a minha manifestação, por isso que nós estamos passando aqui na nossa cidade e em sentido a nível mundial também, né. Obrigado, vereador. Questão de ordem, senhor presidente, só para também externar o pensamento, por que eu propus, né? O vereador Alô sabe que a gente tem um respeito e sim, podemos até ter divergências, discussões diversas no campo de ideias, mas, porém, o meu pedido no sentido de suprimir foi justamente em respeito às vítimas, né? Que seu João Ribeiro e hoje mais esse senhor também, e eu vejo de que a população, com todo o respeito, não tem muito o que escolher, não tem muito o que brigar. É um decreto de bandeira vermelha, é uma situação delicada que nós estamos vivendo. O Rio Grande do Sul começa com o seu pico, não é verdade que nós estamos no pico já, o Rio Grande do Sul começou com o seu inverno, nós temos uma situação muito delicada, eu respeito todas as pessoas que pensam diferente, tem empresas, isso, aquilo, mas é aquilo que eu disse na sessão passada, até haver a primeira morte, e houve 2. Segundo aspecto, é falência ou vida. Né? A gente sabe disso, é difícil para todo mundo, só que eu vejo o seguinte, não vejo como a população acirrar mais. Eu acho que nós temos que aguardar um pouco essa semana, vereador Laur, e quem sabe na semana que vem a gente já tem um resultado mais específico com os números reais, né, de que essa semana vai nos apresentar,
E aí sim eu acredito, senhor presidente, que daí sirva para um debate, seja ele virtual, seja de um formato aí, mas minha preocupação é em respeito às vítimas, por isso eu pedi a supressão do grande expediente. Mas respeito, os colegas sabem disso. Obrigado. Está liberado o vereador João. Questão de ordem, presidente, até já que está sendo comentado do motivo, né, do posicionamento, também gostaria de só justificar e te entendo e te parabenizo também, Tomate, a tua sensibilidade de sempre olhar muito humano e compreendo totalmente a tua posição pelo luto, né, essa representação que acaba tendo a não realização do grande expediente. E até para explicar, eu votei contrário a suprimir essa parte da nossa sessão, porque também acredito que tem algumas questões que a gente tem que levantar, abordar, conscientizar, sempre reforçar a comunidade, que hoje, né, ou melhor, amanhã entraremos na bandeira vermelha, hoje foi confirmada a situação, e a gente não pode simplesmente manter as nossas ações, aí eu falo em comunidade como um todo, sem considerar que a irresponsabilidade de um acaba gerando prejuízo para todos. É a demonstração efetiva, estamos vivenciando, de que vivemos em sociedade. Então, o que um faz, muitas vezes, não é só ele que paga, todos pagam. Isso se torna uma situação extremamente injusta e, por isso, é sempre importante reforçar a conscientização da comunidade de que tem que cuidar com seus atos, evitar aglomerações, sair de casa somente quando necessário, porque, senão, acaba gerando a situação como estamos agora nos deparando, de fechamento do comércio a partir de amanhã novamente, prejuízos econômicos. Isso acaba repercutindo em todo mundo, não é porque alguém não tem comércio que depois não vai sentir, né? São mais pessoas que com menos renda, menos dinheiro circulando, a comunidade vai ficando cada vez mais empobrecida. Então, gostaria de reforçar esse ponto e também da importância de ser fortalecida a fiscalização no nosso município. Vimos ao longo da semana um incremento da fiscalização pela Prefeitura Municipal, mas acredito que tem que se buscar até, quem sabe, mais alternativas e até, imagino, né, presidente, isso seria interessante comunicar o Executivo, porque duvido muito que algum vereador aqui não apoie, por exemplo, a contratação emergencial de novos fiscais. Eu acho que isso é importante, né, para nós podermos... Para nós podermos resolver essas questões. Então, acho que temos que buscar medidas, né, alternativas. E a Prefeitura tem um papel muito importante nisso. Acredito que o incremento do número de fiscais é importante, já que houve redução devido a 2 terem grupo do risco, e conforme a orientação do prefeito, agora tem somente 2. 2 estão sem poder exercer as atividades. Então, é importante otimizar essa questão e tenho certeza que a Câmara é parceira para a contratação emergencial de mais fiscais para ficar atento e inibir novas aglomerações na nossa cidade. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Rapidamente, só para justificar o voto. Votei contrário, aí, porque entendo que a comunidade está aguardando, está esperando um posicionamento oficial dos vereadores, que são os representantes dela, aí, junto ao Executivo e todas as questões, e eu acredito que nós não podemos nos calar. Respeito a opinião aí dos colegas, mas acho que é muito importante nós debater ideias, situações que poderão surgir, né, aí, para que não aumente os casos, para que a gente possa aí combater o coronavírus. Na semana passada nós não tínhamos nenhum óbito, né, infelizmente aí a gente presta a nossa solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, mas queremos dizer que na semana passada nós tínhamos gestão e agora não temos mais gestão. Então, por isso que eu acho que é importante o debate, porque nós precisamos dizer para a comunidade para que nós viemos. Se nós chegar num momento difícil que estamos passando, que eu acredito que a semana é a mais difícil de todas, e nós nos calarmos, aí a comunidade vai perder a esperança com os vereadores mesmo. Um abraço. Questão de ordem, senhor presidente. Já que todos os vereadores, ou quase todos, se manifestaram, também vou me manifestar. E o Fábio sabe da admiração que eu tenho por ele, e fico triste que ele fale que não tem gestão em frente à saúde, Fábio. Fiquei chateado com o teu depoimento,
porque eu sei o trabalho que essa equipe está fazendo para combater. E se aconteceu isso, de ter 2 mortes essa semana que aconteceu, e vai acontecer de ter mais mortes, não é por falta de gestão. É realmente porque é um vírus, é uma pandemia, e tem pessoas, Fábio, tem pessoas muito qualificadas na frente disso, correndo atrás, organizando, e uma prova está aí. Carazinho tem 6 leitos para ser liberado e o governo do estado não libera. Então, tem gestão sim, está havendo gestão, principalmente as pessoas que estão à frente, secretário de saúde, doutor Darlan, do hospital, o Rafael Espanhol, enfim, todos, os 2 espanhol que estão junto, prefeito, enfim, o Josélio, o Ministério Público, todos estão fazendo gestão realmente à frente disso. Só que eles também não podem pegar uma arma e colocar na cabeça das pessoas. Eu dizia tempo atrás que era cedo nós retornar com as sessões presencial. Era cedo. Colegas vereadores reclamavam que tinha que retornar. Está aí o resultado. Eu disse que o dia ia chegar. Está chegando. Está aí o resultado. Nós, vereadores que queriam, fomos os culpados também para acontecer o que está acontecendo. Carazinho não tinha nenhum caso, aí era tudo fácil. Agora que tem, é mais fácil nós jogar a culpa para os outros. Uma parte, presidente, para testemunhar isso que você diz aí, colega, eu estava sábado de manhã como prefeito, nós estávamos num encontro bem importante, e ali a gente viu a quantidade de preocupação e de encaminhamentos. Ele ficou 30 minutos com todo o distanciamento, a higiene, com um certo grupo, mas a preocupação desse momento. E tem gestão, sim, aos olhos vistos, né, pessoal? Eu acho que seria ingratidão da nossa parte dizer que toda a equipe da secretaria, todos, desde a pessoa da higienização até o ponto mais alto, que todos estão preocupados e todos temos esse compromisso, mas a gestão com certeza, Gauchinho. Questão de ordem, senhor presidente. Como o Gauchinho falou, realmente, vereador Fábio, a gente fica chateado. Você falar que os nossos profissionais de saúde hoje e o nosso gestor não fazem gestão, realmente é muito triste saber da sua parte, porque nós temos o Comitê de Saúde envolvido junto com o nosso promotor, junto com profissionais médicos extremamente competentes, dedicados, trabalhando diuturnamente para atender realmente essa questão do corona, esse inimigo invisível que nós estamos enfrentando, e o senhor foi muito infeliz nas suas ponderações. Fica aqui a minha sugestão. Hoje fica muito fácil nós apontar culpados, acharmos culpados. Hoje está muito fácil dizer que foi o governador, o prefeito, o vereador, o vizinho, mas temos que olhar um pouquinho para dentro do nosso umbigo também, para ver a nossa realidade local aqui. Então, desculpa, Fábio, eu te admiro muito, mas tu foste muito infeliz. Questão de ordem, senhor presidente. Que ano brabo. O cara ter que ouvir isso de um colega vereador, querer jogar a culpa numa administração, dizer que é falta de gestão. Pelo amor de Deus, esse vereador aí nunca levantou a bunda da cadeira para fazer nada sobre o Covid. E aí vem dizer que é falta de gestão. Vamos trabalhar, meu amigo, faz alguma coisa e vai ajudar, não criticar uma gestão que está fazendo tudo, como o colega Gauchinho falou, e acompanhou várias reuniões do comitê, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo corrido atrás para que as coisas não vão para um lado, e aí o cara vem levar para o lado político. Cara, assim, ó, isso é muito triste. Espero que Deus ajude, que a família dele nunca precise, né, de um atendimento, de uma situação do que essas famílias estão precisando e o que toda essa equipe motivada, coordenada pela secretária da Saúde, acho que quase a maioria aqui já participou das reuniões desse comitê, sabe o que todo mundo está de mãos dadas para resolver esse problema e para evitar que Carazinho tenha um caos e aí o cara querer jogar tudo na culpa da administração, que é falta de gestão. Eu não tinha ouvido isso ainda, né? Infelizmente, a gente tem que
ouvir essa politicagem barata que vem aqui, em vez de ajudar, querer criticar por criticar sem ter argumentos nenhum. Isso é muito triste. Obrigado, senhor. Questão de ordem. Bom, hoje é um dia muito triste para mim, pois essa pessoa que morreu, de tanto que eu bato e falo para a gente se cuidar, para não fazer aglomeração, e no meu Face eu só faço isso, não tenho medo de ninguém, não tenho medo de se ganhar voto ou perder por eu estar dando em cima disso aí. E, infelizmente, a segunda pessoa que morreu foi meu primo, primo irmão da minha mãe. Ele me criei junto, era 3 amigos, era o pai, o João e o Joaquim. Toda sexta-feira, numa casa, reunia, jogava carta, nós que era criança brincava ali. Então, um dos melhores amigos do meu pai, né, faleceu hoje, um cara que gostava muito dele. E quero dar os parabéns também para a fiscalização, pelo que está fazendo, tem que dar em cima mesmo. A semana passada eu vi um discurso aqui dizendo que nós somos jovens, que como é que ia segurar em casa? Nós éramos jovens, não segurava em casa porque não tinha esse vírus aí matando. Se tivesse, nós estávamos em casa. Mesmo com toda a fiscalização, tinha uma banda de pessoas bebendo no posto, chamei a polícia. E depois, final de semana passado, isso aqui estava liberado, todo mundo sem máscara, o carazinho inteiro. Levam para casa, saem sem máscara, não se cuidam, aglomeração, bebendo, achando bonito e levando para os pais em casa o coronavírus para matar. E aí é bonito, né? Mas quero dar os parabéns pelo que o prefeito fez, essa fiscalização tem que multar bebidas alcoólicas em via pública, tem que multar essas pessoas que estão fazendo aglomeração. Eu acompanhei com o meu carro de noite as abordagens da polícia, e tem que ser assim mesmo. Você não leva para casa para os pais para matar os pais. Eles estão tranquilos, tomando cervejinha, pessoas fortes de saúde, levam para os pais em casa morrer. Então, parabéns ao prefeito e toda a fiscalização, promotoria, pelo que estão fazendo. E continue até acabar esse corona aí. Então, pela ordem, já que todos usaram a ordem e aproveitaram como se fosse o grande expediente, eu respeito o pedido do vereador Tomate, e eu entendo que a intenção era para a gente suprimir, dar mais celeridade para a sessão, mas então vamos aproveitar e também fazer a manifestação devido ao assunto que foi levantado aqui, e dizer que o município ainda está em contato com a Maja, tentando ainda, na noite de hoje, fazer a reversão do processo da bandeira vermelha para Carazinho, né? Então, ainda amanhã pode ser que tenhamos novidades, mas na mudança de bandeira, mas seguindo com a bandeira vermelha, a gente vai ter que mudar algumas restrições novamente, e acredito que estar na pele do prefeito não é fácil nesse momento. Eu vejo de uma maneira bem pequena aqui na presidência, já não é fácil tomar decisões, se volta com sessões presenciais, se continua com a sessão virtual. Então, acredito que se manter a bandeira vermelha, estaremos, a partir de amanhã, suspendendo o atendimento ao público, voltaremos com sessão virtual. Então, é uma decisão que temos que esperar até amanhã, o início da tarde, para ver como que vai ser essa resposta efetiva do governo do Estado, e já informo a todos os vereadores, então teremos até amanhã, o início da tarde, para poder dar essa resposta que tantos que me perguntam. E eu digo sobre a gestão do município à frente do combate ao coronavírus, isso é notório. Os números estão crescendo, mas não é de uma maneira acelerada. É só a gente comparar os nossos números. Claro, se tratamos de uma cidade que é 4 vezes maior que Passo Fundo, mas é do nosso lado. Então, uma cidade que realmente estourou os números de casos, número de mortes, automaticamente a nossa cidade teria que estar acompanhando. Mas graças ao bom trabalho de todo o conjunto da Comissão de Saúde,
da administração municipal, juntamente com o hospital e todo esses heróis na linha de frente, médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, a gente está conseguindo retardar esse avanço dos números de casos aqui no nosso município. Então, são medidas que têm que ser analisadas dia após dia, e acredito que amanhã será mais um dia que a gente vai ter uma atenção especial para poder voltar, infelizmente, com essas restrições. Então, acaba o comércio pagando, as pessoas também sofrem com tudo isso, e vamos torcer que tudo isso passe logo e deixe o mínimo de sequelas possíveis. Muito obrigado. Vereador João, está liberado para a explanação do seu pedido de informação. Pedido de informação número 54/2020. Ok. Presidente, colegas vereadores, comunidade Carazinho, trata-se de um pedido de informação bastante simplificado. Questionamos a relação das vias públicas pavimentadas a contar de janeiro de 2017, informando a data de execução da obra, quem foi responsável pela execução, se foi obra própria ou terceirizada, e a indicação das informações, né, de quais ruas, trechos foram pavimentados, qual que é o custo de referida obra, e da mesma forma em relação às obras de capeamento asfáltico. O que acontece? Fizemos um pedido simples, porque em outras oportunidades havíamos pedido informações um tanto mais complexas, completas, em relação às obras, quando ainda era secretário o nosso agora colega Estevão de Loreno, e essas informações nunca vieram. Em mídias do governo municipal, faz-se propaganda de que foi realizada a maior obra viária da história de Carazinho, com 400 quadras de pavimentação, porém, na hora de responder quais quadras são essas, simplesmente a administração não sabe falar quais são. Isso é um problema, a meu ver, gravíssimo. Todo mundo quer ter acesso a obras, todo mundo fica feliz quando tem a sua rua asfaltada, recapeada, mas também é muito importante e é dever desta Câmara exercer o poder de fiscalização dessas obras. E saber se nas obras, Tomate, foi gasto tanto de material corretamente, se não houve, porventura, alguma situação irregular, se foi pago mais do que devia. Afinal, a gente, como fiscal do Poder Executivo, tem o dever de ter acesso a essas informações, de buscar essas informações, para poder averiguar se realmente as obras foram realizadas tudo corretamente ou se pode ter alguns problemas. E é aí que eu volto a citar. Naquelas obras terceirizadas, e aqui vai um elogio a um membro da administração, na verdade, é um servidor efetivo da administração, que é o engenheiro Alexandre Schneider, respondeu bem certinho todas as obras que foram realizadas por terceirizadas, contratadas, né, pela prefeitura, o custo. Cabe destacar aqui atualmente a maior licitação é no valor de R$ 3.404.000 com a empresa Talamini, e temos aqui a informação do nosso engenheiro com o custo de todas as obras, informando que, em relação àquelas obras que são realizadas com recursos próprios da prefeitura, que ele não tem esse controle, então recomendando que fosse encaminhada para a Secretaria de Obras. Aí, eu imaginava que com o novo secretário, com o Luiz Fernando Cavalheiro, de repente teríamos as respostas que tentamos insistentemente no ano passado, quando o secretário era o de Loreno, e as respostas não vinham. Respostas vagas, incompletas, sem dar conta dos materiais utilizados, sem dar conta do que exatamente foi feito. Sequer aqui a relação das ruas que foram pavimentadas ou recapeadas com recursos do município de Carazinho.
A Secretaria de Obras não sabe dar essas respostas. Nem agora com o secretário Luiz Fernando Cavalheiro, nem antes com o secretário Estevão de Loreno. Certamente depois vai fazer um berreiro, que nem ele sempre faz, dizendo que, ora, onde já se viu, Fábio, criticaram uma administração cheia de gestão, mas a verdade é que quando ele é questionado, por diversas vezes, ele nunca soube responder sequer as obras que ele fez. E a gente sabe que a Secretaria de Obras asfaltou ruas, recapeou muitas ruas, mas cadê essas obras? Porque a comunidade não quer só ter as obras, todos querem ter, sim, a sua rua pavimentada, recapeada, mas elas querem saber se o seu dinheiro está sendo aplicado corretamente, se o dinheiro, se por acaso não está tendo um excesso de material no papel, em relação ao que efetivamente foi feito, se não está tendo desvio de material, se não está tendo qualquer problema nesse sentido, se não está sendo pago a hora a máquina a mais do que está sendo executado. Então, para poder dar transparência e para demonstrar que efetivamente está tudo certo e que o dinheiro público está sendo bem empenhado, que a obra está sendo de qualidade, com correto grau de compactação, com correto uso do material, aí nós precisamos ter as informações que nunca vêm. Nem antes, quando o secretário era de Loreno, e nem agora, quando o secretário é Luiz Fernando Cavalheiro. E aí é brincadeira. A gente fica muito preocupado e já pedi para o presidente reencaminhar esse ofício para obter as respostas devidas, porque já cansamos de pedir informações e essas respostas não vieram. Dois minutos para vereadores que queiram fazer alguma consideração. Vereador Ivomar Tomati. Vereador João Pedro, só no sentido aí, o senhor falou que uma empresa só 3 milhões e poucos, isto. 3 milhões e 400 mil, que é a Talamine. No seu pedido, por acaso, tem alguma coisa que se refere ao formato da contratação dessas obras, se foi por hora máquina, se foi por trechos, qual o formato de pagamento, porque isso me preocupa, né? Porque às vezes se faz por, hora máquina, por tipo de obra, e aí se chega a um valor astronômico, né? 3 milhões e 400 mil reais é dinheiro. Eu não sei, para mim é uma fortuníssima, porque vejo realmente valores muito altos. Se no seu pedido contemplou isso, ou se o senhor pretende, de repente, complementar esse tipo de pedido para podermos ser mais específicos. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo vereador que queira se manifestar, passamos a próximo pedido de informação. Então, convoco o vereador João Pedro para explanar a resposta do Poder Executivo ao pedido de informações OP número 56/2020. Ao final da explanação, disponibilizarei 2 minutos aos vereadores que queiram fazer alguma consideração. Presidente, esse outro pedido de informação diz respeito à saúde. E aí eu tenho que concordar com o vereador de Loreno. Se a gente vai comparar com a Secretaria de Obras, a Secretaria da Saúde tem muita gestão, porque pelo menos eles respondem os pedidos de informação, trazem informações. Às vezes, as informações não são o que a comunidade espera. A existência de filas, por exemplo, para exames, cirurgias, para consultas, para algumas faltas de medicamentos, mas pelo menos elas vêm. Há uma maior transparência na Secretaria da Saúde, que infelizmente nunca foi apresentada pela Secretaria de Obras, nem pelo secretário de Loreno, nem pelo secretário atual Cavalheiro. Lamento muito isso. É um pedido de informação que foi apresentado, presidente, ainda no mês de fevereiro, com o intuito de obter informações, principalmente pela falta de médicos nos postos de saúde, falta de dentistas nos postos de saúde. Havia um pedido muito grande da comunidade para que a gente tomasse alguma providência quanto a isso, e todos sabem, vereador não executa, vereador não contrata, a gente fiscaliza e cobra do executivo. Então, esse pedido foi feito, ele é bastante amplo, e buscava justamente também verificar se estava faltando algum profissional nas equipes das unidades básicas de saúde, e todas as respostas vieram aqui. Obviamente que agora ele foi um pedido que foi reforçado em maio, quando retomamos as sessões, mas agora a gente compreende uma situação totalmente diferente do que quando a gente pediu originalmente em fevereiro.
Em fevereiro não havia ainda essa situação da pandemia, mas havia a situação de falta de médicos, né, todos sabemos. E agora, então, essa situação foi contornada, está tendo mais contratações, especialmente pela situação da pandemia. Algumas questões que gostaria de ressaltar também, que em relação a essa resposta, nós questionamos, por exemplo, a questão da intenção de ser feita mais unidades básicas de saúde, mais postos de saúde, tendo em vista a demanda grande, né? Tanto de alguns bairros como Floresta, que já tem uma unidade, mas está um tanto saturada, São Jorge, agora com condomínio Aldeia Minuano, tem outros lugares que daqui a pouco poderia ser inserido uma nova unidade básica de saúde para dar conta da demanda. Aqui, em resposta, a secretária disse que, então, não havia nesse planejamento, que o objetivo era mais retomar ali a melhoria das unidades já existentes. Em relação a isso, mais algumas informações que eu gostaria de destacar. Então, até para conhecimento da comunidade, ela reforçou algumas informações, como, por exemplo, aí a questão dos médicos, que são 14 unidades de saúde, sendo 12 ESF, 2 UBSs, sendo que tem 7 médicos concursados no município, como médicos ESF, em relação a esses 14, mais 13 do programa Mais Médicos pelo Brasil, que somam 10 profissionais médicos, 40 horas, faltando 4 profissionais médicos. E temos, de acordo com o programa Mais Médicos, 7 vagas de médicos para serem contempladas, atrasadas pela situação nacional da pandemia. Quando esses assumirem, aí sim terão 3 médicos a mais para reforçar as unidades. Carazinho é contemplado com 8 vagas de médicos, em abril sumiu, conforme a portaria do Ministério da Saúde de 11 de março, e em abril sumiu um profissional, sendo que ainda tem 7 vagas para serem contempladas, portanto, sendo aguardadas na sequência das chamadas do programa. Ainda, em relação aos medicamentos, a secretária apresentou, então, a relação dos medicamentos que estavam em falta e colocou que foram muito poucos medicamentos que estiveram em falta até o momento do início da pandemia do coronavírus, permanecendo em vários períodos com todos os medicamentos da rede básica em estoque, que são mais 150 itens. Atualmente temos enfrentado o problema da falta do produto pelas distribuidoras para entrega. Não estamos enfrentando uma situação ainda mais grave, porque planejamos, no início do ano, comprar por um período maior, de acordo com o planejamento anterior, prevendo dificuldades no caso da pandemia. A situação da distribuição dos medicamentos, a maioria tende a se normalizar nos próximos dias os fármacos que possuem no mercado. Então, essas são as informações maiores. Depois, acho que fica à disposição de todos os colegas da comunidade, a formação de todos os postos de saúde, como eu disse, agora já numa situação um tanto mais normalizada, apesar de que ainda tem essa questão dos médicos que estão sendo aguardados, e para não inflar a folha, né, e o quadro, muitos não foram nomeados, então estão sendo aguardados pelo programa Mais Médicos e não estão sendo nomeados, apesar de ter essas vagas. São opções que foram adotadas, só para passar para vocês. 2 minutos, caso algum vereador queira fazer alguma consideração. Não havendo vereador, passamos Sim, agora... Senhor presidente. Desculpa, vereador Fábio. Rapidamente, só para me manifestar, dizer para toda a comunidade que está nos escutando que, infelizmente, nós que temos que escutar algumas bobagens aqui. Eu quero dizer para o nobre colega vereador, então, que não pode observar o que nós fizemos... Vereador Fábio, por favor... Nessa manter a linha sobre a saúde, discussão sim, do... sim, sobre a saúde, presidente. Pedido de informação. Sim, sobre a saúde. Sobre a saúde, então, mais de R$500 mil em emendas parlamentares, né, para a Secretaria da Saúde no município de Carazinho. Criamos o programa voluntário aí de destinação para o Fundo da Saúde, certo? Tá? E o que a gente colocou, e acredito que alguns colegas não puderam entender antes, que não foi uma questão só sobre o coronavírus, é uma questão de gestão total, uma questão de gestão junto ao esporte, questão de gestão junto ao emprego para Carazinho. Então, é uma gestão... Em relação ao pedido de informação. Sim, mas... O senhor tem que ter mais coerência, presidente.
Então, senhor presidente, só gostaria de deixar aqui que esse vereador, sim, trabalhou pela saúde e, infelizmente, alguns colegas aí, né, começam a fazer política. Vereador Fábio, e atirar segue na pra tudo linha que é do lado. pedido de informação. Não, tá por ok. gentileza. Seria isso sobre a saúde, senhor presidente. Mais algum vereador que queira se manifestar sobre o pedido de informações do vereador João Pedro? Não havendo vereador, passamos agora à ordem do dia. Coloco em discussão os requerimentos. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador Gostaria Erlei. que os requerimentos fossem votados em bloco. Coloco em votação o pedido do vereador Erlei para que os requerimentos sejam apreciados em bloco. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por todos. Está em discussão os requerimentos. Não havendo vereador que queira discutir, Eu quero. vereador João Pedro. Presidente, eu gostaria de discutir, na verdade, a questão citar aqui um dos requerimentos que foi feito pelo nosso colega, o vereador Alaor Tomás, do qual gostaria de subscrever, que é o requerimento de pesar ao Joãozinho, que é a nossa primeira vítima do coronavírus aqui em Carazinho. Pelo menos a gente sabe, é a primeira vítima que efetivamente foi notificada, que teve um teste com um resultado positivo, mas ao mesmo tempo a gente fica um tanto sem saber o que acontece quando vêm os estudos e demonstram que o número de infectados é muito maior do que o efetivamente testado, verificado, que é um resultado de falsos negativos que pode induzir a erro também a apuração do número de vítimas. Mas, enfim, o certo é que agora Carazinho faz parte das estatísticas e hoje, novamente, né, uma nova vida acabou de nos deixar em função desse vírus. E então gostaria de externar aí os nossos sentimentos às famílias pela perda dos seus entes queridos. Nunca é fácil um momento como esse, e ainda mais diante dessa situação pandêmica que estamos vivenciando. E no que diz respeito à pandemia, reforço o que já falei antes, da importância de fortalecermos os meios de fiscalização, de inibição das aglomerações, a questão dos leitos da UTI, nós temos que identificar o que pode ter acontecido para ter essa demora da homologação dos leitos, né? Precisamos sim ter esses leitos homologados para que mais pessoas possam, eventualmente quando necessárias, terem o seu tratamento adequado. O aumento dos leitos também a gente sabe que vai repercutir na própria questão do comércio, que nunca na balança em relação à vida, claro que fica em segundo plano, mas a gente tem que pensar posteriormente também neles. Então temos que verificar, porque eu não entendo o que pode ter acontecido se a homologação dos leitos está sendo tão rápida para outros municípios, o que está faltando, o que houve com Carazinho, que isso não aconteceu, porque pela informação que temos, já tem há bastante tempo que esses leitos já estão por aqui. Então, o que está motivando essa demora? Vamos atrás disso, né? Me comprometo a buscar essas informações, Alaor, porque a gente tem que entender o que pode estar acontecendo. Por que Carazinho está demorando mais do que os outros municípios para ser homologado? É um fato aí que a gente vai ter que buscar. Não sei quando exatamente, qual foi a data de protocolo da homologação desses leitos. Se o líder do governo tivesse essa informação, seria importante. Mas a gente vai verificar, vamos em busca de informações junto ao Estado para ver se consegue agilizar essa questão. Para, sim, poder daqui a pouco diminuir o índice de ocupação pelos pacientes e poder, eventualmente, reabrir o nosso comércio. Então, essa homologação é importante para isso, mas, acima de tudo, para nós termos uma estrutura maior para acolher os pacientes que chegarem ao hospital, precisarem ser internados por essa doença tão maldita.
Além disso, eu sei que também fica em segundo plano, mas gostaria de registrar o sentimento um tanto saudoso, saudosista que eu fico quando leio o requerimento de aplauso ao Clube Atlético de Carazinho pelo 50º aniversário. Não tem, Alaor, como não lembrar de uma pessoa muito especial para mim, que é meu avô, que fez uma história muito bonita frente a este clube e frente ao esporte de Carazinho como um todo. Então, é uma pena que a gente esteja celebrando 50 anos do grande Clube Atlético de Carazinho, que já deu tantas alegrias para a nossa comunidade, né? Hoje vive um outro momento, mas que a gente sempre tem esperança de ser resgatado. E, infelizmente, esses 50 anos acabam sendo completados em meio a uma pandemia, impede uma celebração maior, mas não por isso impede que a gente relembre alguns bons momentos que vivemos com o Galo na cabeça. Tenho boas lembranças, na época que o vô fazia parte, meu pai chegou a ser presidente também, com resultados expressivos. Então, o futebol está na nossa vida e é um orgulho muito grande para a gente. Seria isso, muito obrigado. Questão de ordem... Bom, depois eu... Está em discussão os requerimentos. Vereador Alaor. Bom, hoje fiz o requerimento, então o vereador João já colocou ali, né? Gostaria de mandar os sentimentos, né, para a família do Joãozinho, né, que eu tive prazer de conhecer, uma pessoa do bem. Muito tempo o vereador Guarapa teve à frente do João Maric lá, cuidando, né, onde a gente ia jogar e praticar futebol, né? O João, aquela pessoa do bem, sempre feliz, e infelizmente foi o primeiro, então, que a gente perdeu através do Covid. Hoje, infelizmente, mais uma pessoa, né, perdemos também aqui na nossa cidade. A gente também manda os sentimentos para a família, e a gente, ao mesmo tempo, a gente pede a Deus, né, que para que dias melhores aconteçam, a gente está pedindo a Deus para que surja o quanto antes, vereador Ivomar, uma vacina, né, para a gente se sentir mais tranquilo, porque o mundo não está tranquilo, né, a gente sabe disso. A gente pede também todos os cuidados quanto à questão das aglomerações. Hoje, propriamente, nós entramos em bandeira vermelha, e algumas pessoas já me passavam ali algumas mensagens, que nós temos que se preocupar também com a questão da fiscalização nos supermercados, né, das aglomerações nos supermercados. Então, a gente pede que a fiscalização também dê uma olhada nessa questão. A gente sabe que são serviços essenciais e que a gente precisa, mas que a gente também possa ter esse cuidado. Como a gente já vinha falando a semana passada, pessoal, até por nós ter conseguido alguns resultados bons e expressivos, deu uma relaxada, mas acho que agora é a hora de todos nós, unidos, para a gente vencer, né, ficar em casa o quanto, né, só sair o necessário. E a gente sabe que é difícil, mas nós temos que passar por esse sacrifício. Eu hoje mesmo conversava com um ex-atleta meu que hoje joga na Itália, e ele dizia que a Itália passou 3 meses um sacrifício grande, e hoje eles estão tranquilos, né? Hoje eles já conseguiram, mas não foi fácil. Ele mesmo, né, contando as situações, como o país enfrentou essa pandemia aí, e a gente pede, então, né, que a fiscalização tomate mais robusta, mais firme, né, que a gente possa, né, através disso, colher mais resultados, e dizer que a gente fica triste, né, quando a gente vê algum amigo, né, alguma pessoa que foi do convívio da gente, né, como tantos outros aí, perdendo seus entes queridos, as pessoas que a amam. E a gente hoje mesmo vai votar, vereador Jean, um projeto que vem ao encontro, então, para ajudar no combate, então, à pandemia.
projeto importantíssimo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte em todas as esferas, para que a gente possa contribuir, então, com a nossa comunidade. Falar um pouquinho, então, também, né, quero também já pedir para o Márcio Hoppen para mim assinar também o ofício, né, então, o requerimento do Clube Atlético, esse clube que hoje mesmo eu dei uma entrevista, né, por ter feito parte como jogador dessa, eu sempre digo do galo da cidade, né, uma equipe que todo carazinhense é atleticano, né? Se não for, né, se não era atleticano, virou, porque o Atlético sempre foi e será, então, a magia da nossa cidade. Então, a gente que já passou por isso, o Atlético nos deu tantas coisas, João, né, e hoje eu colocava o nome do teu vô, né, que foi buscar tantos atletas dos bairros, da várzea, né, foi buscar tantas pessoas para que fazer o Atlético grande, e conseguiu, né? E conseguiu com grandes conquistas, e a gente, através do Atlético, o Tomate fez grandes amizades, a gente conseguiu jogar, conseguiu também, Tomate, sair fora um pouco de Carazinho, conhecer outros clubes, através, então, do Atlético, da referência do Atlético. E eu fico muito feliz e agradecido. Nos 45 anos, Márcio, nós fizemos uma grande festa aqui na Câmara, muito bonita do Atlético. Infelizmente, agora nos 50, devido a essa pandemia, não vamos conseguir fazer. Mas pode ter certeza que o Atlético está em nosso coração. Muito obrigado. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo vereador que queira discutir. Eu só quero, questão de ordem, presidente. Só Sim. gostaria de subscrever? Sim. Então, gostaria de subscrever o requerimento 29.870, 29.874 e 29.883. Também gostaria de subscrever o 29.870, 29.871, 29.872, 29.876 e 29.879. Questão de ordem, também quero subscrever o 29.879 e 29.880. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria também de escrever junto o requerimento 29.870. E 29.880. Mais algum vereador? 29. Bem aí, já. Tá. Então, 29.870, 29.880. Isso. Mais algum vereador? Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria de assinar junto o requerimento 29.870, requerimento 29.877 e o 29.880. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de assinar junto o 29.870, o 29.871, o 872 e o 879. Mais algum vereador? Não havendo vereador, então eu coloco em votação por bloco os requerimentos. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Projetos. Convido o senhor secretário para realizar a leitura do número, autor e ementa do projeto que irá à votação. Projeto de lei número 025/20, autor executivo municipal, ementa, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2020 e revoga a lei municipal número 8.614/20. Está em discussão o projeto.
Rapidamente, então, antes de encerrar, antes de dar o encaminhamento, esse projeto ele já foi aprovado pela Casa e agora acabou faltando algumas dotações orçamentárias na sua redação final. Então, se faz necessário, nesse sentido, a aprovação desse outro projeto, que é uma construção de todos nós, vereadores, funcionários da Casa, toda a equipe aqui da Câmara, e vem em boa hora, o valor de R$150 mil. Então, é uma economia qual já falei em sessões anteriores, e eu agradeço o apoio de todos os vereadores, toda a equipe da Casa, na questão economia, na questão, nesse momento que todos estamos passando, nesses anos que já vemos numa decrescendo os valores em gastos públicos, principalmente em alguns gastos que no passado eram usados de forma desnecessária, de uma forma descontrolada. Então, eu destaco o trabalho dessa gestão, dos meus presidentes que me antecederam, tanto o vereador De Loreno, o vereador Guarapa, o vereador Daniel. Então, são medidas que a gente não queria estar tomando nesse momento de pandemia. Então, felizmente, tivemos que reduzir recursos que usavam mensalmente na Casa, recursos principalmente que era destinado para a imprensa, e o qual não iremos gastar nenhum centavo e estaremos direcionando para o combate do Covid. Então, são um valor talvez pequeno dentro do orçamento do nosso município, mas é uma grande parcela que a Câmara está contribuindo nesse momento que todos nós estamos precisando. Já havíamos adiantado no começo do mandato os R$900 mil que já ficou com o Executivo, e agora mais esses R$150 mil de uma forma enxugada, que estaremos aí, então, transformando em lei, estaremos repassando. Não é o presidente Jean, e sim é o conjunto de todos nós aqui da Câmara. Então, eu agradeço, hoje está sendo aprovado, e definitivo estará o município sendo autorizado a aplicar esse recurso na saúde. Então, muito obrigado. Vereador João. Não só presidente. Reforçar o que a gente também já colocou na sessão que aprovou o projeto anterior. Muitas vezes a gente precisa rever o orçamento da Câmara antes de aprovarmos a lei orçamentária para dispensar o retorno dessa verba, né, para que permaneça já nos cofres do Executivo. Afinal, é um dinheiro que é do povo e tem que ser aplicado para o povo. Obviamente, a Câmara tem suas despesas, tem que ter seu orçamento, mas a gente tem que, sim, otimizá-lo para que os recursos possam ser destinados às efetivas necessidades sociais, em todos os segmentos, né? Agora, obviamente, toma destaque as ações em prol da saúde pública, mas também, né, tantas outras áreas sociais que envolvem educação, que envolvem auxílios junto à segurança, que envolve a assistência social, as obras, que podem ser aplicados esses recursos que, por hora, vêm para a Câmara. Mas, enfim, felizmente, com a aprovação do projeto anterior e agora confirmando, teremos um recurso que vai ser aplicado naquilo que realmente interessa nesse momento, que é a saúde, e não em outras questões da Câmara. E só eu tenho que destacar, presidente, o senhor foi muito cavalheiro em elogiar os seus antecessores, e, de certa forma, alguns deles devem ser elogiados. Por exemplo, o Guarapa reduziu bastante o gasto com publicidade, né, Guarapa? O Daniel mais ainda, mas o presidente De Loreno foram mais de R$120 mil em publicidade no primeiro ano para a Câmara de Vereadores. Então, né, curiosamente, De Loreno, não é querer ficar batendo na mesma tecla, né? Mas, infelizmente, o senhor não respondia os pedidos de informação que eu comentei antes, e agora eu tenho que destacar essa situação. Porque parte da economia, De Loreno, é justamente
da redução da rubrica de divulgação oficial institucional. Olha que interessante, gente, agora está sobrando verba. Claro, não são gastos 120 mil, como foi gasto na gestão do Deloreno, reduzido pelo Guarapa e reduzido ainda mais pelo Daniel. Parabéns para vocês que conseguiram reduzir essa rubrica, parabéns ao Jean que vai devolver recurso dessa rubrica. E o Deloreno, parabéns, porque com tudo que ele fez de gestão, gastando 120 mil de divulgação oficial institucional, que é propaganda e publicidade, ele conseguiu o grande feito. Foi promovido a secretário municipal de obras do nosso prefeito municipal, Milton Schmidt. Mas, pelo menos aqui, agora estamos fazendo certo. Parabéns, colega Jean, presidente, parabéns a todos os colegas. Estamos juntos nessa. Recursos saem da Câmara, saem da publicidade, saem das diárias, saem de tantas outras coisas e vai para a saúde. 150 mil reais para a saúde. É isso aí. Juntos pelo que realmente importa. Obrigado. Boa noite. Mais algum vereador? Vereador Jean, gostaria também de falar da importância desse projeto. Ser ido realmente, Jean, realmente esse dinheiro ir realmente para a saúde no momento que mais nós precisamos, vereador. E eu vejo também da mesma forma que o colega falou aqui, tirando da questão da publicidade e dizer que a maior publicidade que a gente faz para a comunidade é o trabalho que é feito, né? É o trabalho que a gente é oferecido realmente para a comunidade, é onde deve ser dado o retorno, né, por tudo que a nossa comunidade, nossos cidadãos pagam de impostos, né? Mais do que justo. Então, esse recurso, vereador Ivomar, voltar para a saúde, já foi falado, nós temos tantas outras coisas, assistência social, que hoje também passa por uma situação difícil pela crise que vivemos, tem outras áreas, né, que mesmo antes da pandemia, a gente poderia também ter colocado alguma coisa, como é a situação que eu sempre falo, a situação do esporte e até mesmo da educação, mas eu até vou falar na questão do esporte antes da pandemia, e agora até, de repente, tem a desculpa, né, pela questão da pandemia, mas o esporte também é saúde, né, vereador Ivomar? Nós falando em saúde, é uma das coisas que mais faz a prevenção, e poderia, né, e pode, esses gastos com a publicidade, né, ser retirado da publicidade e ser colocado realmente aonde o povo utiliza e aonde o povo mais ocupa. Então, isso é para a gente já ir vendo algumas situações para que a gente possa, então, cada vez mais fazer essas indicações e que realmente, vereador Jean, né, os nossos gestores queiram também fazer e queiram também colocar nessas secretarias, nesses departamentos, o qual a gente sabe que faz a diferença para a nossa população. Mais algum vereador que queira discutir? Não havendo vereador que queira discutir, coloco em votação o projeto. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Convoco a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá em 6 de julho, às 18 horas e 15 minutos. Tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus.